Um amortecedor, mas de um jeito que você nunca viu antes, por dentro do amortecedor. E para entender como é que ele atua nas mais diversas situações, um especialista, Juliano, meu querido. Bora ir para a pista e ver como é que trabalha o amortecedor por dentro? Bora, vamos lá, e a gente vai mostrar para vocês como é o comportamento do amortecedor nas mais diversas condições, para provar que a Monroe faz um amortecedor respeitando as características do veículo e também de utilização. Então, vamos nessa? Bora para a pista. Creta tem como equipamento original os amortecedores Monroe. Sim. Nada melhor que um ambiente controlado para a gente poder mostrar para você como o amortecedor se comporta nas mais diferentes situações. E aqui a gente vai tentar reproduzir o que se passa no dia a dia de todo motorista, né, César? Legal. Então, que nem agora, ó, vamos lá. Estamos acelerando. Numa linha reta como essa, o amortecedor está tranquilo, imaginando que você está a 120 ou 110 km por hora numa estrada? Praticamente ele está tranquilo, ele está trabalhando ali praticamente no meio de curso, mas ele está tendo uma carga, uma pressão suficiente para dar estabilidade para o carro, tá, César? Definitivamente, qual é a função do amortecedor? A gente pode nomear aqui, ó, que o amortecedor, a primeira função dele é controlar a movimentação das molas. Então ele serve como um freio para as molas, para que elas não fiquem se movimentando sem controle, né, César? Segunda função, também é essencial, mantém o contato do pneu com o solo, é o que vai dar aderência, é o que vai dar atrito. E uma terceira função é proporcionar benefícios como segurança, né, como conforto, como dirigibilidade. Então tudo que a gente precisa no dia a dia para dirigir da maneira mais confortável e segura possível. Então me diz o seguinte, ó, 3, 2, 1, tô a 100 km por hora, situação de emergência, vou frear. O que aconteceu com o amortecedor agora? Então, aqui nesse momento a gente percebe que todo o peso do carro veio para frente. Foi. Né? Teve um deslocamento do peso. Quando esse peso veio para frente, César, ele comprimiu a mola. Dianteira. A mola dianteira. Mas a traseira? A traseira abriu. Ou seja, trabalharam em momentos e atitudes diferentes. Opostos. Então aqui na frente, o peso fechou a mola. Sim. Aí o que vai acontecer? A mola tem memória elástica. Tá. Certo? Ela comprimida tá louca para abrir novamente. Aí vem o amortecedor e controla o retorno da mola para que ela não dê aquele solavanco, né? E isso possa até afetar a direção do veículo. Legal. E lá na traseira foi o que você falou, né? Enquanto a dianteira fechou, lá atrás abriu. E a mesma função do amortecedor, ele está controlando a abertura da mola. Quando eu pego, por exemplo, ó, e vou entrar numa curva, quer ver, ó? Essa é uma curva suave, mas agora eu vou entrar numa curva mais forte. Então, ó, cheguei, aproximei e ó, agora, como é que estão trabalhando os amortecedores? Então, agora o que acontece? O peso agora, ele se transfere de forma lateral. Então, o amortecedor dianteiro esquerdo ficou com todo o peso do carro. Só que na diagonal, César, o traseiro direito, ele abriu. Entendeu? Mais uma vez trabalhando de forma oposta. Ou seja, nessa hora que eu estou na curva, cada amortecedor está trabalhando numa situação distinta. Diferente. Muita gente acha que quando você está dirigindo numa pista ou dentro da cidade, os 4 amortecedores trabalham por igual. Mas dependendo da situação que você está dirigindo, ele vai trabalhar e vai responder de forma diferente. E é assim que tem que ser. Tá. Então agora nós vamos pegar uma situação transitória, tá bom? Estou chegando aqui numa sequência de S de baixo, ó. Freiei, transferi para frente. Ó, carreguei esse amortecedor. Agora, ó, carreguei esse amortecedor. Linha reta, carreguei esse amortecedor, soltei aquele. Agora ao contrário, ó, esse amortecedor, quer dizer, nessa hora cada amortecedor está tentando equilibrar o movimento da mola que quer fazer alguma coisa, frear a mola. Então eles estão trabalhando em momentos alternados, sempre com o objetivo de controlar essa movimentação da mola e principalmente, César, manter o pneu em permanente contato com o chão. Se agora nós estamos só nós dois, tá? O amortecedor está trabalhando num determinado ponto.
Se eu venho aqui e coloco a família toda e mais bagagem, o amortecedor continua trabalhando no mesmo lugar? Não, ele vai mudar de posição. Por exemplo, nesse modelo de carro aqui, César, o peso dele vazio chega em torno aí de 1.300 a 1.400 quilos, tá? Vamos imaginar que nós dois aqui, ó, tenhamos um peso de aproximadamente 100 cada um. Vai, só pra gente arredondar. Então a gente está somando 200 quilos. Quando eu coloco família e mais bagagem, eu chego a aumentar esse peso em até 600 quilos. Aí o amortecedor vem para Aí o amortecedor, ele tem a tendência de fechar um pouco mais, né? Mas esse lugar onde ele está, ele faz a mesma coisa da posição onde ele estaria se tivesse vazio? Não, aí ele vai trabalhar com uma outra calibração, com uma outra pressão interna. Para segurar. Então, justamente, o grande desafio da fábrica é desenvolver uma peça que possa responder bem, mesmo quando o carro está vazio ou quando está carregado. Só que para isso, ele vai responder de forma diferente conforme a utilização do motorista, da sua família, né? Ou como ele está carregado também. Se nós estivéssemos numa situação como estamos aqui agora, mais um piso molhado. Molhado, você tem que ter muita aderência, certo? Então, quando o amortecedor está ruim, o que acontece? O pneu, ele dá pequenos pulos, né? A gente fala que o pneu fica quicando, igual uma bola de basquete. Então isso interfere diretamente nessa aderência, tá? E dependendo ainda do estado do amortecedor, você tem ainda a propensão de criar aquaplanagem. Se eu estou numa linha reta, então o que confere contato dos pneus com o solo de maneira controlada é a mola empurrando com o peso do carro o pneu no chão e o amortecedor controlando esse contato. Controlando esse contato. Sempre quando o amortecedor estiver bom, você vai ter 100% de contato do pneu com o solo. É isso que vai dar aderência, é isso que vai dar controle para o veículo, principalmente nessas curvas, né? Então, se segura aí que você vai me ajudar numa situação agora. Eu estou vindo aqui numa reta, estou aqui a 100 km por hora e apareceu um obstáculo, eu vou desviar, tá? Okay. 3, 2, 1... O que aconteceu com os amortecedores agora? Cara, o amortecedor foi agora ao seu extremo, né? Ele sofreu uma pressão interna muito grande, né? Mas como o princípio de tudo, César, ele controlou esse deslocamento, né? Essa massa que ficou indo de um lado para o outro, mantendo o contato do pneu com o solo. Então, você vê que em todo momento a gente teve o quê? Controle do veículo. O que nós notamos aqui é importante você saber. Durante esse exercício, não sei se você ouviu, mas nós sentimos aqui, o controle de estabilidade atuou. E o que o controle de estabilidade tem a ver com o amortecedor? Tudo. Porque se o amortecedor não estiver trabalhando de maneira adequada, vai chegar uma hora que nem o controle de estabilidade vai suportar. Um controle de estabilidade, ele funciona bem, um ABS funciona bem, quando você tem pneus bons, calibrados, quando a suspensão está adequada, quando o amortecedor está bom. Quando você perde algum desses componentes, você também perde esses controles, porque o controle precisa da aderência, ele precisa do amortecedor, ele precisa da mola para que ele consiga atuar. Então você vê, por exemplo, vou fazer um movimento aqui que vai entrar o controle de estabilidade. Ó, o controle de estabilidade atuou. Se eu não tivesse um amortecedor adequado, o controle de estabilidade ia ter que entrar muito mais cedo, ia chegar uma hora, porque todos esses controles têm limite, né? Ele vai te salvar dentro de uma situação de condição normal. Passou disso, não tem controle, senão quem tem ABS não batia. Exatamente. Senão o carro que tem controle de estabilidade não batia. Por que bate? Porque passa do limite. E o que faz os controles passarem do limite? Amortecedor ruim, pneu ruim, descalibrado. Certo? É tudo um conjunto, né, César? Você vê que está tudo muito equilibrado para que o carro funcione perfeitamente bem. Então, quando você tem algum componente desgastado, seja um amortecedor, seja uma mola ou uma outra peça da suspensão, aí o que acontece? As outras peças, ou os próprios sistemas, eles tentam fazer o papel daquele componente que está ruim. Então, isso traz um desequilíbrio momentâneo para o carro, né? Agora, ó, piso irregular. Cheguei aqui na Zebras e, ó, o que está acontecendo com o amortecedor nessa hora? Ó, aqui é importante a gente notar o seguinte, uma grande diferença de todas as manobras que a gente fez até agora. Porque antes a gente viu que o amortecedor ele trabalhava em grande extensão. Ele abria e fechava, né, num curso maior. Agora aqui num piso como esse, César, o amortecedor está trabalhando numa frequência muito alta.
Onde ele ganha mais temperatura? Na estrada a 120 ou numa situação como essa? Nesse momento como esse, porque ele está trabalhando de forma repetida e de forma muito crítica, né? Porque você está tendo um atrito direto ali do pistão com o tubo interno. Então nessa condição, o amortecedor ele pode chegar a temperaturas próximas a 120 graus. O porquê que às vezes eu passo numa lombada ou a roda cai num buraco e eu escuto aquele pá, aquela pancada de final de curso. O que é aquilo? Então, muitas vezes, nesse momento, esse amortecedor, né, ele pode ter algum tipo de desgaste ou ele ainda não está contemplado com alguma tecnologia que possa eliminar esse problema, tá? Então, quando o motorista ele perceber que quando ele passa numa lombada, quando ele passa numa valeta, ele escuta esse estalo, aí é importante ele levar o carro, então, no mecânico de confiança dele para fazer essa conferência. E aí, o que acontece? Nós estamos numa pista. O piso aqui é liso, porém ele não é liso na zebra. Então, tentando imaginar uma situação de estrada com piso ruim. Agora, ó, tá vendo, ó, vibração, que o pessoal encontra muito, né? Ó, tô usando a zebra, ó, como se fosse o piso ruim. Só que em alta velocidade. Ele fica fazendo assim, ó, cantando o pneu e quicando. Diferente de agora, por exemplo, ó, que eu saio da zebra, ó, liso, ó, é só... Mas a hora que eu passo na piso irregular, ele fica... Pro amortecedor, o que ele está tentando fazer, tanto numa situação como na outra? Bom, quando você passou na zebra, César, o que aconteceu? Esse movimento, no primeiro momento, ele foi absorvido pelo conjunto roda e pneu. Tá? Como esse conjunto roda e pneu está ligado à suspensão, esse movimento foi passado para ela. Ok? Aí o que acontece? Entra o amortecedor então para absorver esse movimento. Então o amortecedor pega para ele, absorve isso daí, amortece essa movimentação, evitando que ela chegue, né, no máximo possível aqui dentro da carroceria. Por isso que quando o amortecedor tá ruim, César, isso é bem notável, é bem perceptível, o motorista ele começa a balançar dentro do carro, ele começa a ter uma viagem muito mais cansativa. E outros componentes vão sofrendo, né? Estão se desgastando também. Desgaste regular de pneu, desgaste de outros componentes. Agora, amortecedor bom, é só um amortecedor novo ou é um amortecedor do equipamento original do carro? Então, aqui nesse caso, por exemplo, a Monre fornece o amortecedor original para esse veículo. Tá ok? Tanto na reposição quanto no original, o equipamento é o mesmo. A gente não tem nenhuma alteração da configuração do amortecedor que a gente fornece para a montadora, do amortecedor que a gente oferece aí através do mercado de reposição. Então, para dizer o quê? Se você for escolher o amortecedor, escolha Monre, porque ela é o equipamento original da maioria das montadoras, ou seja, o amortecedor foi pensado e desenvolvido para esse carro, não é isso? Certamente. Amortecedor bom é recondicionado, né? Aí não rola. Aí é para acabar. E aí a gente está falando, César, que o amortecedor é um componente de segurança, cara. E com segurança não se brinca. Então, muitas vezes o motorista, o dono do carro, ele é atraído por preço. Sim. E aí ele vai atrás de um recondicionado, um remanufaturado, e ele está sendo enganado, porque tecnicamente não tem como se recuperar uma peça que já se desgastou. Então você que é proprietário de um carro, preste atenção na hora de escolher um amortecedor. Pense em Monre, porque é equipamento original. Se você é do setor de reparação, essa história de vou tentar pegar algo mais baratinho para o meu cliente, esse é um barato que pode sair caro. E você é um profissional de reparação, não oferece componente que não tenha qualidade. Presta atenção. Juliano, duvido que você que está assistindo aqui já tinha visto um amortecedor assim, por dentro, do jeito que a gente mostrou. E além de mostrar por dentro, a gente mostrou também como ele funciona nas mais diversas condições de utilização, né, César? Um amortecedor, ele se consiste do quê? Bom, a gente tem aqui dois tubos, a gente tem a haste, temos o retentor e também temos duas válvulas. É aqui que a mágica acontece, César. Quando vaza por quê? Vaza aqui pelo retentor e vaza, né, por consequência de muita sujeira que acumula aqui. Pois é, nesse ambiente aqui você tem um guarda-pó, que é exatamente para evitar contaminação na haste, que vai entrar aqui e danificar o retentor. Exatamente, ele é uma proteção que o amortecedor tem contra a entrada de sujeira. Uma pessoa que só anda com o carro na estrada comparado com uma pessoa que anda na terra, mito ou verdade? Na terra o amortecedor vai durar menos.
sim, a tendência é que ele dura menos, muito mais por essa contaminação que ele vai estar sujeito. Agora, o que é importante? Na hora de você trocar o seu amortecedor, se você é um reparador, é oferecer um amortecedor de uma marca que esteja andando de mãos dadas com a montadora, que seja o equipamento original. A Monroe, ela é o equipamento original, né, Juliano, da maioria das marcas aqui no Brasil. Não só do Brasil, mas do mundo também. Entendeu?